Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre o governo e os governados no milênio, ou como será esse governo teocrático no milênio. É o que nós vamos procurar com a graça de Deus, trazendo essas informações escatológicas, as informações dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, dentro daquilo que a escatologia, que é a ciência que estuda o final dos tempos, as últimas coisas, os eventos que ainda estão por vir, vão nos ensinar através dessa ciência maravilhosa que é a teologia bíblica, ok? Então, continue conosco, siga o nosso canal aqui, siga as nossas redes sociais também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e cresça e floresça no Senhor. Vamos lá então. As escrituras, querido, tem muitas informações a respeito então desse governo teocrático aqui no milênio, exercido pelo rei, ou seja, um governo administrado pelo rei, e esse rei é o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Ele também é a própria manifestação da autoridade que Deus busca restabelecer sobre a terra, sobre os homens. O primeiro destaque que nós trazemos aqui é que esse governo será uma teocracia. Esse governo será uma teocracia, ou seja, depois de tudo que foi apresentado, em vídeos anteriores, nós não precisamos nem explicar muito o que é a teocracia, mas Peters, um grande teólogo, ele descreve um pouco como é que será esse governo teocrático de Cristo sobre a terra no período ou na era milenar. Ele diz assim: muitos autores se esforçam por fazer da teocracia uma espécie de república, mas a teocracia por natureza não é uma república, embora não seja uma monarquia no sentido aludido por Samuel, lá pelo profeta Samuel, ou seja, de origem puramente humana, é uma monarquia em sentido obviamente mais amplo. Não se trata de república, pois os poderes legislativo, executivo e judiciário não são potencialmente confiados ao povo, mas a Deus, ao Rei Jesus, e ela ainda contém os elementos de uma monarquia e de uma república. Monarquia porque a soberania é absoluta e é confiada a um grande rei, no caso do milênio aqui, Jesus, ao qual todo o resto fica subordinado. Mas república, o termo república, porque contém os elementos republicanos de preservar o direito de todos os indivíduos, seja do mais humilde até o mais elevado. Em outras palavras, por meio de uma feliz combinação de uma monarquia sob a divina direção, consequentemente infalível, trará então Cristo as bênçãos que resultaria de um governo republicano ideal, bem dirigido, bem direcionado, o qual nunca poderia existir em virtude da perversão atual e do desvio do coração humano, tá bom? Quem fala isso é o Eugene Peters, na sua obra Theocratic Kingdom, ou Reino Teocrático. Então, quando nós estamos falando disso, nós podemos avaliar o seguinte: essa teocracia de Cristo na Terra, ela deveria ser vista não como um luxo, mas sim como uma necessidade absoluta. Peters, ele menciona de modo exclusivo, quando ele fala sobre isso, ele diz que a relação que o homem e essa terra mantém com o Deus Altíssimo requer a honra e a majestade que demandam o estabelecimento então dessa teocracia na terra, da qual a raça se submeta a um governo honrável, tanto para com Deus como para com o próprio homem. E aí ele ilustra alguns pontos aqui que nós vamos falar. Primeiro, na criação, Deus determinou essa forma de governo, o governo de Deus sobre os homens, a chamada teocracia. Em segundo lugar, pela desobediência, o homem perdeu o domínio de Deus, que Deus exercera sobre a terra. Em terceiro lugar, é que Deus resolveu restaurar o domínio na pessoa de Jesus, o que a Bíblia chama de segundo Adão. Em quarto lugar, Deus, o próprio Deus, para indicar que forma de governo esse domínio teria, ele assumiria, na verdade, quando restaurado, ele testa a presente capacidade do homem diante dela, e para fazer também certas provisões indispensáveis quanto ao futuro,
o próprio Deus estabelece a sua teocracia sobre a terra. O quinto destaque, o quinto ponto aqui, é que o homem, dada a sua pecaminosidade, foi desqualificado para a ordem teocrática. Logo então o homem é tirado de cena e aí entra Jesus, o homem perfeito. Sexto princípio é que Deus prometeu que no futuro restauraria todas as coisas. O sétimo princípio é que essa teocracia messiânica é a forma preferida de Deus para o governo e, se não for restaurada, sua proposta de governo tornaria-se um fracasso. O que nós sabemos que jamais poderia acontecer, porque Deus não fracassa. O oitavo ponto é que Deus enviou seu Filho para prover a salvação a todos os homens. O nono é que essa salvação, em sua consecução definitiva, está ligada à futura vinda do reino milenial. O décimo princípio que nós aprendemos é que para assegurar o estabelecimento permanente da teocracia no futuro, Deus prepara um grupo de governantes para se associarem com o Cristo, o Messias prometido de Israel e dos gentios que são salvos. 11º princípio é que até que a teocracia seja estabelecida, a raça humana não é levada à sujeição a Deus. Ou seja, por mais gloriosa que seja essa dispensação, a era milenar, era sim desígnio de Deus. A redenção permanece então até chegar a ela incompleta, e assim continuará até que o Messias restaure plenamente a teocracia sobre a terra. O 13º princípio que nós aprendemos é que quando a teocracia for restabelecida no milênio, sob a liderança de Cristo e dos seus santos, nós que fomos arrebatados, a própria raça humana será sujeitada a Deus. Ou seja, uma província revoltada será trazida de volta à sua lealdade e à bênção original. O 14º princípio é que essa teocracia é a forma de governo mais admiravelmente adaptada para assegurar esse resultado. E a 15º princípio é que uma teocracia, por natureza, é um governo visível e deve demonstrar visivelmente a soberania e a redenção completa perante os olhos do mundo, a fim de que, como convém a Deus e como acontece no próprio céu, seja reconhecida publicamente por todos os homens. O 16º princípio é que o relacionamento pessoal de Deus com Adão no paraíso, com a teocracia estabelecida no passado, com o homem em Jesus e por meio dele na primeira vinda, assegura então um relacionamento pessoal especial e contínuo num trono e reino restaurado, que exibe aqui a sua supremacia de maneira mais tangível e satisfatória sobre os homens, e a recuperação de um povo e uma raça rebelde que havia, até então, mas que agora, com a manifestação do cumprimento da vontade de Deus, tanto na terra quanto no céu, inclui esses homens agora já julgados, tratados, restaurados, dentro de um relacionamento pessoal, mediante aquele que é o Filho do homem, Jesus de Nazaré. O segundo grande destaque que nós trazemos é que o Messias é rei nesse milênio. Não se esqueça, como nós falamos em milênio, quem é o rei nesse milênio, nesse período, nessa era milenar? É o Messias. O Messias, Jesus de Nazaré, é o rei no milênio. E as Escrituras deixam bem claro que o governo do milênio está sobre a autoridade, o governo do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Está lá em Isaías 2, de 2 a 4, também Miqueias 4, de 1 a 8, Obadias 17 a 21, Daniel 2, 44, Sofonia 3, de 9 a 10, Zacarias 9, de 10 a 15, fala sobre esse Messias como rei milenial. Sua autoridade real, você precisa entender, é universal, sobre tudo, sobre todos. E essa posição é dada por nomeação divina. O próprio salmista, registra a palavra de Jeová no Salmo 2,6, quando ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E Sião aqui nós sabemos é a cidade de Jerusalém. Também existem outros detalhes muito importantes que nós podemos pensar. Essa entrega do reino de Deus, ao Filho do homem, que é Jesus de Nazaré, pelo próprio Pai,
é clara e explicitamente ensinada nesta aliança davídica aqui. Portanto, em consonância com isso, temos a linguagem de Daniel 7, 13 e 14, Isaías 49, Lucas 22, 29, que fala sobre essa soberania divina, assegurando o reino ao próprio Cristo, a Jesus de Nazaré. Daniel 7,14 diz o seguinte: foi-lhe, ou seja, o Filho do Homem, dado domínio e glória e o reino. Lucas 1,32, a Bíblia menciona que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. É o que diz em Lucas ali, nessa passagem profética, pela boca do anjo Gabriel. O próprio Salvador parece referir-se também a esse acontecimento na parábola das 10 minas, lá de Lucas 19,15, onde a Bíblia diz: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino. Quem é que vai tomar posse desse reino? Jesus de Nazaré. Ou seja, a entrega do reino pelo Pai ao Filho, Jesus, Filho do homem aqui, nosso representante divino e humano, mostra que esse reino é algo muito diferente da soberania divina exercida universalmente por Deus. O reino é um desenvolvimento dessa soberania divina, que será exibida aqui na terra por meio de um reino milenial, sendo constituído sob uma forma de governo, e essa forma é teocrática, ou seja, Theos, Deus, crática, governo de Deus sobre a terra, na pessoa de Jesus, em cuja forma inicial foi separada no governo de duas pessoas, Deus e Davi, mas é agora unida numa pessoa só, Jesus de Nazaré, tornando-se então eficaz, irresistível e eterna, conforme nos ensina a palavra de Deus. Ou seja, o registro do Novo Testamento conforma firmemente o direito de Cristo em assumir o reino de Davi. Um teólogo chamado Girdlestone, ele descreve o seguinte, ele diz em primeiro plano: as genealogias contidas, por exemplo, em Mateus 1 e Lucas 3, demonstram de modo suficiente as bases independentes de Josué, como José na era da linhagem de Davi, que torna provável, se não certo, que o seu trono de Davi fosse restabelecido. José seria a pessoa cuja cabeça seria coroada. Assim ele é chamado filho de Davi em Mateus 1,20 e Lucas 1,27. Segundo momento, segundo destaque que nós trazemos, é que também fica claro em Mateus 1 e em Lucas 1 que José não era literalmente o pai de Jesus, apesar de Maria ser literalmente a sua mãe humana. José, contudo, atuou como seu pai, e a criança nasceu sob a proteção do seu pai, por criação, José, e cresceu sob a sua guarda, ou seja, José adotou Jesus como filho natural, apesar de não ser natural. Ele é chamado em Lucas 3,23 como um pai reconhecido do Messias de Israel. Terceiro destaque é que não se sabe com certeza a que tribo Maria pertencia, mas seu parentesco com Israel não impede de ser da tribo de Judá, já que casamentos entre as tribos de Judá e de Levi são registrados desde o tempo de Arão. As palavras de Lucas 1,32 falam que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, é o que diz a Bíblia, e são incoerentes com qualquer outra opinião, a não ser a de que Maria também era da linhagem de Davi. Nenhuma dificuldade surgiria nesse assunto, ou parece ter ocorrido à mente dela, ou seja, da própria Maria. Em quarto lugar, os evangelistas, contudo, nunca discutem a genealogia de Maria. Eles consideram suficiente estabelecer a linhagem de José. Você vê isso em Atos 2,30, Hebreus 7,14, Romanos 1,3, Apocalipse 5,5 e Apocalipse 22,16. Em quinto lugar, nós somos levados à conclusão de que a posição do nosso Senhor Jesus Cristo como filho de Davi foi estabelecida, humanamente falando, pela ação de José em adotá-lo, e não pela possibilidade de Maria ser descendente de Davi. Ou seja, a sucessão da linhagem real não se devia de fato ao nascimento, mas a uma designação de filho, filho de José. É o que diz Girdlestone na sua obra The Grammar of Prophecy. Ok? Terceiro grande destaque que nós trazemos é que Davi é o regente no milênio. O que nós queremos dizer com isso? Existem várias referências
que estabelecem a regência de Davi no milênio. Isaías 55:3, Jeremias 30:9, Ezequiel 34:23, Oséias 3:5 e Amós 9:11 mencionam esse fato de que Davi é o regente no milênio. E o que significa isso? Não há dúvida de que o Senhor Jesus Cristo reinará no reino teocrático terreno em virtude de ter nascido da linhagem de Davi e de possuir os direitos reais e legais ao trono de Davi. É o que nós vemos em Mateus 1:1 e em Lucas 1:32 e 33. Ou seja, a questão em jogo nesses trechos citados é que se o Senhor Jesus Cristo exercerá governo sobre a Palestina, ou seja, a terra de Israel, direto ou indiretamente, por meio de um regente. Que regente é esse? Jesus de Nazaré. Existem várias respostas a essa questão, né? A qual é fundamental no tratamento do governo milenar. Primeira resposta é que a primeira resposta é que o termo Davi é usado, obviamente, simbolicamente, tipologicamente, como uma referência a Cristo. Ironside, na sua obra Ezekiel the Prophet, ou o profeta Ezequiel, Harry Ironside, ele nos diz o seguinte: não entendo que isso signifique que o próprio Davi será ressuscitado e habitará na terra como rei. A implicação aqui é que aquele que foi o filho de Davi, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, será o rei, e dessa maneira o trono de Davi será restabelecido. Ou seja, essa opinião, baseia-se no fato de que muitas passagens proféticas, preste atenção, prevêem que Cristo sentará no trono de Davi. E por isso se presume que qualquer referência ao governo, obviamente, se aplica ao próprio Cristo. E, segundo lugar, o nome de Cristo está intimamente associado ao nome do rei Davi, na palavra, em todas as escrituras, De modo que ele, Jesus, é chamado filho de Davi em vários episódios da Bíblia, e se afirma que ele, Jesus, se assentará no trono de Davi, é o que diz as profecias. As objeções, claro, a essa opinião surgem sim. Em primeiro lugar, do fato de que Cristo nunca é chamado de Davi nas Escrituras. Ele é chamado de renovo de Davi em Jeremias 23:5. Filho de Davi 15 vezes e descendência de Davi também 15 vezes. João 7:42, Romanos 1:3, 2 Timóteo 2:8, raiz de Davi lá em Apocalipse 5:5 e raiz e geração de Davi em Apocalipse 22:16, mas nunca de Davi. Ou seja, o título, bíblico, o meu servo Davi, é usado repetitivamente para Davi, o Davi histórico. Em Oséias 3:5, Ezequiel 37, 21 a 25, Jeremias 39, Isaías 55:4, Jeová é claramente diferenciado de Davi. E se Davi fosse uma referência tipológica a Cristo, nessas passagens nenhuma distinção poderia então ser feita. Nem precisaria ser tão cuidadosamente estabelecida. Em quarto lugar, existem declarações concernentes a esse príncipe que impedem a aplicação do título a Jesus. Em Ezequiel 45:22, por exemplo, disse que o príncipe oferece a si mesmo uma oferta de pecado. Mesmo se esses fossem sacrifícios memoriais, como será mostrado, Cristo não poderia oferecer um sacrifício por seus próprios pecados, visto que ele, Jesus, não tinha pecado. Em Ezequiel 46, versículo 2, o príncipe está comprometido com atos de adoração. Cristo recebe adoração no milênio, mas não se envolve com atos de adoração. Em Ezequiel 46:16, o príncipe tem filhos e divide a herança com eles. E isso não poderia acontecer com Cristo. Por esses motivos, parece que o príncipe referido, como Davi, não poderia ser o Cristo, o Messias de Israel. Em segundo lugar, é que a segunda resposta é que Davi se refere a um filho literal de Davi, que se assentará no trono de Davi. E essa opinião reconhece que Cristo não poderia fazer tudo o que é declarado a respeito do príncipe, e defende que isso será cumprido por um descendente físico de Davi. Ou seja, segundo Ironside, na sua obra Notes on the Minor Prophets, Anotações dos Profetas Menores, ele diz: parece também
por uma comparação cuidadosa dessa passagem com a última parte da profecia de Ezequiel, que um descendente físico de Davi, chamado aqui na Bíblia como o príncipe, exercerá regência na terra sobre a nação restaurada, sob a autoridade daquele cuja cidade-sede será a nova e celestial Jerusalém. As referências lá em Jeremias 33:15, versículos 17, 20 e 21, indicariam que se espera a vinda de um filho para assumir o cargo. Existem várias objeções a essa opinião, né? Primeiro, nenhum judeu é capaz de remontar sua linhagem familiar depois da destruição de Jerusalém. Em segundo lugar, se outro deve vir depois de Cristo, deve-se dizer que Cristo não seria o cumprimento completo das profecias de Davi. Terceiro lugar, a interpretação literal demandaria que o nome Davi significasse o que a palavra implica em seu uso normal. Em terceiro lugar, a terceira interpretação defende que Davi significa o Davi histórico, que vem então reger após a sua ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Quem defende esse ponto é Newell. Newell ele menciona isso, ele diz: não devemos permitir que a nossa mente se confunda quanto a essa situação, devemos acreditar nas simples palavras de Deus. Davi não é o filho de Davi, Cristo, como filho de Davi, será rei, e Davi, seu pai, segundo a carne, será o príncipe durante o milênio. É o que diz William Newell na sua obra The Revelation, ou o Apocalipse. Existem várias considerações que apoiam essa interpretação, tá bom? A primeira delas é que ela é a mais coerente com o princípio literal de interpretação. Segunda delas é que somente Davi poderia ser regente no milênio, sem violar as profecias concernentes ao reinado de Davi. Terceira delas, os santos ressurretos terão posições de responsabilidade no milênio como recompensa. E Davi pode ser sim designado para assumir tal responsabilidade, já que ele era um homem segundo o coração de Deus, conforme o livro de Atos. Então conclui-se aqui que no governo do milênio, Davi será nomeado regente sobre a Palestina e governará sobre a terra como príncipe, ministrando sob a autoridade de Jesus Cristo, o Rei. O príncipe poderá então conduzir adoração, oferecer sacrifícios, dividir entre a sua descendência fiel a terra a ele designada, sem violar a sua posição obtida pela ressurreição. Amém? No vídeo seguinte nós vamos tratar sobre outros governantes do período milenial. Continue conosco, siga-nos na rede social. Se você quiser contribuir com o nosso ministério, aqui no link do YouTube tem como você pode fazer isso. Amém e amém.